Olá, nesse momento de pandemia, me vem a necessidade de escrever alguma coisa sobre isso, né? Sobre o que estamos vivendo. Então, eu escrevi esse texto, A Coisa da Morte, a Esperança e o Encontro. De onde veio essa coisa? E essa coisa, inexplicavelmente, como tantas outras, que diabo? A que me obriga? Há sempre imperativos submetendo e acossando a gente? Impostos? Saio andando pela casa, ainda bem que tenho casa, que será menos que antes, muito menos. Minha vida. O piano me olha, lembranças me visitam, vêm e vão. Elas, na verdade, se intrometem. Os sonhos me acordam, mesmo que eu não os tenha convidado. Sonhos são assim. A meu lado, dorme uma mirrada esperança sem objeto. Ela só me ânima, alma. Talvez seja por ela que eu acorde, só para dormir outra vez com ela. O dia passa preguiçoso e cruel, mas eu tenho com que dormir. Ah, a crueldade dos dias. Mas ai de quem não tem dias, à espera da noite. Ninguém sabe que eu durmo com ela, minha esperançazinha singular, que me leva para a cama às vezes mais cedo. Não posso contar. É ingenuamente infantil carregar essa esperançazinha boba e importante para velar meu sono e animar meu amanhecer. Um objeto investido que se tem vergonha de apresentar, pois pertence ao limbo, lugar sem nome, sem batismo, para onde vão todos os nossos queridos trapos pagãos de pelúcia, dos quais custamos a nos separar. Um dia ficarão lá, nem lembrados, nem esquecidos, à disposição de nossa falta, se os quisermos resgatar, ou se precisarmos ser resgatados nós mesmos. Custo a perceber que estou absolutamente só. Minha cama é deliciosa. O que queremos mesmo é a vida e suas alegrias malandras. Estrebuchar-se, espreguiçar-se e sorrateiramente aninhar-se à esperança, isso sim. Esperança. Se alguém a encarnar, melhor ainda. Se não, a esperança é a última que morre. Mas estou eu aqui lançando mão do meu trapinho pagão julgado no cantinho do limbo? A esperança pode ser uma doença também e é preciso considerar. Já vi muita gente adoecer disso, já vi gente adoecer também por ela faltar. A esperança é a última que morre, mas morre também. Tenho visto gente adoecer sem parar. Tenho ouvido que tem morrido como moscas. Estou aqui escrevendo essas coisas enquanto a televisão diz que a morte se avizinha. Aliás, a morte pode ser um vizinho, aquele bom, bem bonitinho que chega toda noite serelepe da sua noitada, trazendo a peste. Camus, que me desculpe. Mas há um momento em que o irremediável se torna tangível. E o tangível se pode escrever. Ou só se torna tangível quando se escreve. A morte se poderia escrever? Marguerite Duras escreveu sobre a morte de uma mosca, o que se passou entre ela e uma mosca, a lentidão da sua morte, talvez seu medo, sua verdade. Curiosa relação. Em momentos, não se sabe mesmo a que morte ela acompanha, que medo, que verdade, ou melhor, se trata da dela ou se há da mosca. Pois da morte só se sabe da do outro. E o mais importante é descobrir nessa solidão que se faz que se pode escrever, que tudo à volta faz escrever se a gente se prestar ou se emprestar.
A exatidão da morte, da hora da morte, remete à coexistência com o homem, com os povos colonizados, com a massa fabulosa dos desconhecidos do mundo, as pessoas sós na solidão universal. A vida, ela está em toda parte, da bactéria ao elefante, da terra aos céus divinos ou já mortos. Isso escreveu Marguerite Duras no seu livro Escrever. Pessoas morrem como moscas, não se sabe com exatidão a hora exata da morte. A morte não se escreve, que não se escreve, não existe. Subnotificação. Mas a morte continua exigindo que se escreva. Às vezes não queremos nos prestar, muito menos nos emprestar, temos medo, escapamos. Corpos aos milhares são ensacados, enterrados em valas, cremados, deixados a esmo, trocados ou ignorados na sua identidade e história. Por que a revolução da terra com retroescavadeiras, cavando a terra em sepulturas coletivas, onde os serviços fúnebres entraram em colapso, nos horrorizam tanto? Elas apontam para essa perda da singularidade necessária que precisamos para chorar alguém em especial. Não temos conhecimento da hora da sua morte. A mosca de Marguerite Duras morreu às 15h20 daquele dia em que ela passou sentada observando-as. A mosca agonizante e a morte. Não era uma mosca qualquer, era uma mosca azul. Esse olhar faz toda a diferença. Olhar que acompanha a espera que um desfecho, o da mosca azul, se dê. E um olhar que o registre. Marguerite o escreve. 15h20, a hora da morte. Escrever a hora de uma morte inscreve aquela criatura num cadastro universal de viventes sós. Uma solidão universal de quem morreu, como tantos, por causa de um novo vírus. A hora exata da morte as faria menos solitárias, únicas, singulares. Conferiria a elas a dignidade de um pertencimento especial, cada uma de per si. Atestado de óbito. Sem ele, uma morte não é reconhecida e o corpo, aquele que nasceu, viveu e se relacionou, não pode ser dado como findo. Um nome, um lugar, uma hora, uma causa mortis. Tudo escreve, mas é preciso coragem de se prestar. Aquele que olha, testemunha e se responsabiliza de algum modo ao registrar uma morte. Declaração solene de que é o fim. Inexoravelmente, tudo escreve. Então, é um momento em que, em tempos de distanciamento e falta, todas essas coisas me olham e me exigem, né? E exigem que eu escreva. Então, que se faça bom uso, né? Das lembranças, dos momentos, né? Porque também é preciso cantar, é preciso tocar e é preciso se lembrar, né? Aqueles que estão vivos, não é? De que a vida vale, porque há os irremediáveis, os tangíveis e os encontros possíveis, né? E contudo, eu cantarei, saibam.